um elemento do ministério pessoal, que é o amor. O primeiro que nós estudamos, são 4, né? Amar, conhecer, falar e fazer. Nós então terminamos de estudar aquilo que pertence ao amor, nossa atitude de amar uns aos outros, encarnar o amor de Cristo, a fim de ministrarmos as pessoas. Isso envolve nós entrarmos no mundo da pessoa, estarmos disponíveis e, de fato, procurar o propósito de Deus na nossa vida, a fim de ministrarmos amorosamente aos outros. Nós, então, hoje vamos falar, não é, do segundo elemento da ministração pessoal, que é o conhecer. Nós vamos ver isso em 2 partes. Estamos na primeira parte dela, do conhecer, não é? Que é conseguindo conhecer as pessoas, descobrindo onde a mudança é necessária. Então, antes de nós entrarmos na lição, vamos olhar esta pequena revisão daquilo que nós já vimos até aqui, e para nos alinharmos ao pensamento e darmos um próximo passo, que é falar sobre conhecer os outros. Então, primeira coisa, nossos corações dirigem nossas vidas. Isso é o nosso ponto principal, foi como nós começamos aqui. Nossos corações dirigem nossas vidas, então Deus, em seu redentivo amor, tem zelo pelo controle do nosso coração. O que controla o meu coração, controla toda a minha vida. Esse é o princípio fundamental do que nós estamos aprendendo. Nós lidamos com corações mais do que com comportamentos. A segunda coisa, Deus nos chama a sermos seus embaixadores, representantes da sua mensagem, métodos e caráter àqueles à nossa volta. Então, Deus nos coloca como seus representantes diante das pessoas. E nós temos o compromisso, então, de mostrarmos Cristo e a sua mensagem para aqueles que estão ao nosso redor. E a terceira coisa é viver como um embaixador, significa encarnar o amor de Cristo, buscando conhecer onde mudança na vida de uma pessoa é necessária, sendo fiel em falar a verdade em amor e assistindo pessoas a fazer aquilo que Deus as tem chamado a fazer. Então, nós vimos isso de maneira geral e agora estamos caminhando especificamente em cada um desses pontos: amar, conhecer, falar e fazer. Hoje nós vamos falar então do conhecer. Nesta lição, iremos nos mover para a pergunta, para o segundo dos 4 elementos de um modelo bíblico de ministração pessoal: o conhecer. Aqui, novamente, Cristo será nosso modelo. Como Ele, precisamos entrar no mundo da pessoa a qual servimos, de forma que possamos, botando esse aí, possamos ministrar com a mesma empatia que temos recebido dele. Nessa lição, discutiremos como nossa efetividade como embaixadores é embotada quando não conhecemos muito bem um ao outro. Aprenderemos a fazer boas perguntas que nos darão a informação que necessitamos para ministrar a outros onde a mudança é realmente necessária. Aqui é uma coisa que o Tripp fala que é bem interessante. Ele fala que um sábio, ele não precisa ser necessariamente aquele que tem todas as respostas, mas um sábio é aquele que sabe fazer boas perguntas. E é sobre boas perguntas que esta lição, a respeito de boas perguntas que essa lição trata. A nossa disposição, o nosso despreendimento para, em nossos relacionamentos, fazermos boas perguntas, a fim de conhecermos bem os nossos irmãos e as pessoas a quem iremos ministrar, as pessoas que estamos servindo como embaixadores de Cristo. Então, o conceito que nós vamos desenvolver nessa lição é o seguinte, lá em conceitos e objetivos. Pessoas sábias
não são somente pessoas com as respostas certas, mas pessoas que fazem as perguntas certas. Não poderemos obter as respostas certas sem fazer as perguntas certas. O que diz respeito a mim, que objetivo nós temos com essa lição? Preciso fazer boas perguntas, pois, se evitar fazê-las, assim irei elaborar suposições sobre as pessoas. E aqui é interessante, né? Há pessoas que nós achamos que conhecemos, mas, na verdade, apenas temos suposições a respeito delas. E tratamos essas pessoas, lidamos com elas, com base nessas suposições, que não são reais, porque nós não as conhecemos de fato. Então, o que se deve evitar aqui, como objetivo pessoal, principalmente no nosso tratamento entre irmãos, é que o nosso relacionamento não seja baseado em suposições que nós temos a respeito dos outros, mas no fato de conhecermos realmente os nossos irmãos e todos aqueles que estão à nossa volta, tanto quanto possível for. O objetivo com relação aos outros, relativo aos outros, é procurarei por oportunidades para questionar além do relacionamento casual e provendo perspicácia para ver onde é necessário ministrar. Então, esses são os nossos conceitos a serem trabalhados, os objetivos. Vamos para o conteúdo da lição. Hoje nós vamos ficar nessa primeira parte, que fala de Jesus como coletor de dados. Você já pensou que conhecia alguém muito bem até descobrir significantes partes de sua história que você não sabia? Você já teve essa experiência de achar que conhecia alguém muito bem e, de repente, numa conversa mais profunda, numa pergunta antes que nunca tinha sido feita antes, você acaba descobrindo que há mais coisas sobre aquela pessoa, sobre a história daquela pessoa, que lhe esclarecem melhor quem ela é do que você achava realmente que conhecia. Isso se dá não apenas com pessoas que nós temos um relacionamento mais distante, mas até dentro de casa mesmo, filhos, a esposa, o esposo. Muitas vezes nós pensamos conhecer, mas nunca fizemos as perguntas certas para saber se realmente conhecemos. Nosso conhecimento está baseado em suposições, muitas das vezes. Outra coisa que você já pode ter acontecido com você, você já começou a compartilhar uma história de sua vida com alguém que o interrompe e diz: eu sei exatamente o que você quer dizer, mas você ainda não falou claramente o que ia dizer. Você começou a contar a história, a pessoa: eu sei o que é isso. Eu sei o que você está dizendo. Não deixa você terminar a história e você não conta todo o resto e ela já fez suposições a respeito do que seria a sua história, do que seria a experiência e de quem é você, consequentemente, e fica por aí. E certamente você também já fez isso. Alguém começou a contar uma história e você falou: saquei, eu sei o que você está falando, mas você não deixa a pessoa terminar de falar. E aí você supõe o que seria, mas não sabe de fato, não é? Isso é muito comum acontecer nas nossas relações, nas nossas conversas. Então, neste momento, pense em alguém que você conhece muito bem. Tente identificar algumas coisas sobre ele ou ela que você não sabe. Tente apontar com precisão estas brechas em seu conhecimento da história dele ou dela. Então, a semana passada eu compartilhei uma série de perguntas. Eu coloquei lá perguntas para o coração dos filhos que os pais deveriam fazer para os filhos, não é? A ideia não foi minha, é de um pastor lá dos Estados Unidos. E aí você chama cada um dos seus filhos, né, se você tiver mais de um em particular, e faz perguntas para sondar o coração dele. Perguntas do tipo: como é que vai a sua vida devocional? Como é que você tem feito as suas devocionais? O que é o evangelho para você? Deixa eu lembrar de outra.
Eu tenho sido um bom pai? Eu sou o mesmo na igreja e em casa? O meu relacionamento com a sua mãe lhe encoraja a casar? Coisas desse tipo, não é? O interessante é que quando eu li aquilo ali e planejando como eu iria fazer isso com os meus próprios filhos, você começa a pensar que podem surgir respostas que você não quer ouvir, que são desagradáveis, não é? Por exemplo, uma das perguntas era: como é que eu tenho sido como pai? Como é que eu tenho me saído como pai? Eu sou mais crítico, ou você percebe em mim mais crítica a seu respeito, ou encorajamento? Imagine que há uma resposta que você quer ouvir: não, você tem sido um bom pai e tudo mais. O Senhor me encoraja mais do que me critica. Mas pensemos que a resposta pode ser o contrário. Que o seu filho fale: não, pai, você não tem sido um bom pai para mim por essa e essa e essa razão. Eu sinto que o Senhor me critica mais do que o Senhor me encoraja. Ou na igreja o Senhor é diferente do que é aqui em casa. Imagine você ouvir essas respostas, ou simplesmente seu filho dizer que não entende nada sobre o Evangelho e também não faz questão de saber. São as perguntas, são as respostas que você não quer ouvir, mas são justamente as respostas que vão mostrar para você quem é a pessoa com quem você está conversando. Até que você faça essas perguntas e obtenha as respostas, tudo o que você tem é uma suposição sobre o que se passa no coração do seu filho. É por isso que eu disse, muitas vezes nós estamos em um relacionamento tão íntimo como de pai e filho, mãe e filho, e apenas o que nós achamos que é conhecimento, na verdade, são suposições que nós temos sobre a pessoa, e não conhecimento de verdade. Então veja que esta coisa de não conhecer bem as pessoas é muito comum nas nossas vidas. Isso acontece o tempo todo na igreja, acontece até dentro de casa. Não é? Até dentro de casa. Eu acho que essa ilustração serviu para mostrar para a gente qual é a diferença entre conhecer uma pessoa e supor coisas a respeito dela. Não é? Então é isto que iremos tratar nesta lição. Tendemos a viver em infinitos relacionamentos casuais. Não é? Não passa disso. Relacionamentos casuais. Conversamos sobre tudo, mas não conversamos sobre nada importante. Falamos sobre clima, futebol, política, até muitas vezes brigamos de maneira visceral por aquilo que nós queremos defender, mas não passa disso. Perguntas mais profundas, as perguntas certas não são feitas. Sim, existem coisas que sabemos um do outro, como com quem é casado, quantos filhos tem, onde mora e trabalha, etc. Mas os fatos que conhecemos acerca das pessoas nos fazem pensar que nós conhecemos os seres humanos que estão por trás daqueles tais detalhes. E porque assumimos que conhecemos as pessoas à nossa volta, não lhe fazemos boas perguntas. Isto mantém nossos relacionamentos presos ao informal e estabelece o cenário para todo tipo de mal-entendido entre os outros e nós. Hoje nós iremos considerar a importância de conhecer pessoas e reunir as informações necessárias para ministrar efetivamente àqueles à nossa volta. Então, basicamente é isso. Nós vamos ver biblicamente a importância de conhecermos pessoas e não apenas supormos coisas sobre elas. Nós temos que conhecer as pessoas se quisermos ajudá-las. Não há como você fazer ministração pessoal sem conhecer as pessoas. Então, nosso ponto de hoje é Cristo, o coletor de dados. No aconselhamento bíblico, há um procedimento inicial que é o que fornece subsídios para que você possa aconselhar, que se chama coleta de dados. É um termo técnico, eu acho que na medicina é anamnese, né, alguma coisa assim. Você faz a coleta de dados, né? Quem é a pessoa, qual é a história e tudo mais. Isso num aconselhamento formal.
A coleta de dados aqui é justamente você conhecer a pessoa, conhecer as histórias das pessoas, suas motivações, a sua vida, conhecer de verdade. É por isso que ele identifica aqui Cristo como o coletor de dados, aquele que veio ao mundo para conhecer profundamente aqueles a quem ele queria ministrar e salvar com a sua própria vida. Então, voltando aí para a apostila, talvez você tenha olhado para o título, o Cristo coletor de dados, dessa sessão e pensado, você está torcendo um pouco as coisas. Ou seja, Jesus não foi nenhum coletor de dados, Porém, mesmo nesta área, Cristo é nosso exemplo máximo. Vamos à Bíblia. Em sua Bíblia, vá para Hebreus 4, 14 a 16. E vamos examinar a lógica desta passagem juntos. Hebreus 4, 14 e 16. A 16. Essa é uma das minhas passagens favoritas da palavra do Senhor. Hebreus 4, de 14 a 16. Que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Passagem bem conhecida, fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, e o versículo 16 é o que nós conhecemos mais, é o convite para que nos aproximemos com toda a confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia. Vamos ver como é que esse texto se encaixa, como é que esse texto nos ajuda, melhor dizendo, a compreender a necessidade de, na nossa administração pessoal, conhecermos pessoas e conhecermos bem as pessoas. Então, no verso 16, voltando para a apostila, o escritor de Hebreus fala que, em meio às nossas lutas, podemos ir a Jesus com confiança. Esta é a grande bênção. Nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, nós temos a quem recorrer, podemos ir a Cristo. Sabendo que receberemos misericórdia e graça de acordo com as nossas necessidades. Isso é sempre certo, É para isso que ele nos manda ir ao trono da graça, para recebermos misericórdia no momento da necessidade. Estaria correto, então, perguntarmos: por que nós podemos estar tão confiantes ao irmos a Cristo buscando ajuda? Veja que esse texto, ele é bem pessoal na sua aplicação. É um texto que fala a cada um de nós para nos aproximarmos do trono da graça, a fim, com confiança. Agora, olha que interessante a parte final. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, a graça e a misericórdia que serão dispensadas a nós no momento em que buscamos o Senhor, ela será conforme a nossa necessidade ou a minha necessidade. Isso é muito pessoal. Essa é uma ministração pessoal de Cristo àquele que se chega ao trono da graça, carente de ajuda, com as suas necessidades, e ele recebe graça e misericórdia que são adequadas àquele momento e àquela necessidade. É uma ministração pessoal de Cristo àquele que o busca diante do trono da graça. Porque, ainda que a palavra de Deus ela tenha diretrizes gerais para as nossas vidas, ela também nos mostra essa ação particular de Deus, por meio de Jesus, do seu Espírito Santo, à vida de cada um, individualmente.
customizadamente, como a palavra da moda diz. Então, o que me faz ter esta segurança, esta confiança de que quando eu vou a Cristo, levando a minha necessidade, levando a isso que é próprio da minha vida, um problema específico, uma fraqueza minha, Ele me tratará de forma personalizada. A sua graça e sua misericórdia virá a mim, não de uma maneira genérica, mas virá a mim para tratar, cuidar, confortar, me auxiliar naquele momento específico com a graça necessária para aquilo. O que me faz pensar que Cristo será capaz de me ajudar? Então, o verso 15, se você voltar para a apostila, é quem vai nos responder por que Ele é capaz de agir de maneira tão pessoal com cada um de nós. O verso 15 nos diz: Cristo está apto a compadecer-se, e aí é a palavra-chave, compadecer das nossas fraquezas, a expressão-chave, mas o verbo-chave aí é compadecer-se das nossas fraquezas. O autor usa palavras poderosas aqui. A palavra usada aqui para compadecer significa literalmente ser tocado por aquilo que toca alguém mais, aquilo que toca outra pessoa, ou ser movido por aquilo que move alguém mais. Seria uma palavra mais próxima para nós no português, o simpatia, não é? Ou compaixão, sentir a dor do outro, não apenas saber o que é a dor do outro, mas de fato sentir o que o outro está sentindo. Compadecer-se é ter a mesma emoção, a mesma dor, o mesmo sentimento que está no outro, ser aplicado à sua própria vida. É saber de fato, por experiência, o que está acontecendo. Literalmente, os americanos usam essa expressão, né? É calçar o sapato do outro. Né? Você já fez isso? Usar um sapato emprestado? Você logo sabe que não é seu. Quando você põe o pé, o sapato está moldado em outro pé. Não é? Já teve essa impressão? Eu, particularmente, tenho bastante gastura disso. Você pega uma sandália emprestada, quando você bota o pé, você percebe que tem um outro pé ali. É impressionante, parece que tem outro pé ali, o formato é completamente diferente. Não é? Então, quando você simpatiza, quando você se compadece, é como se o seu pé se encaixasse exatamente no sapato do outro. E você tem o mesmo sentimento, a mesma dor. Você conhece, por experiência, o que está acontecendo. É por isso que pessoas com experiências parecidas vão ter mais facilidade para simpatizar ou para compadecer do outro. Não é? Mas vamos a Cristo aqui, porque Ele vai nos ensinar sobre isso. Então, a palavra usada aqui para compadecer significa literalmente ser tocado por aquilo que toca o outro. Isso é mais que piedade, que pena, né? Quando nos sentimos tristes por alguém numa situação difícil. Então, compadecer-se não é ter pena, é sentir a dor do outro. Isso é o entendimento do que é estar naquela mesma circunstância, adicionado com o desejo de dar assistência à pessoa. Veja, isso aqui é interessante. Isso é o entendimento do que é estar naquela mesma circunstância, é saber o que é estar ali, adicionado com o desejo de dar assistência a outra pessoa. Aí você vai virar a sua apostila de cabeça para baixo, que eu imprimi errado, e vamos seguir aí. A outra palavra, fraqueza, né? A palavra para fraqueza também é muito forte. É quase intraduzível, mas é mais bem entendida como sendo a condição humana. Então, traduzindo bem literalmente, Jesus sabe, Ele se compadece pelo fato de nós sermos
humanos, nós estamos na condição humana. Ele sabe o que é ser um ser humano. O escritor está dizendo que Jesus realmente entende o que significa viver em um mundo caído. Ele entende todas as coisas que nos sacodem. Ele compreende todas as tentações que enfrentamos. Ele entende quão difícil e complicados são os nossos relacionamentos. Ele entende os limites da força humana e da sabedoria. Ele entende as situações difíceis nas quais nos encontramos: deslealdade, traição, rejeição, dor física, solidão e etc. Ele entende a natureza das famílias. Jesus tem um completo entendimento de nossa vida cotidiana. Ele nos conhece. E aí você pode levantar dados bíblicos sobre cada uma dessas afirmações. Uma coisa que não havia passado por minha cabeça ainda é simples, mas essa coisa que ele entende a natureza das famílias. Família é um ambiente muito bom, é muito agradável, mas família também muitas vezes é um ambiente complicado, um ambiente difícil para ser crente às vezes, não é? E quando eu li, eu lembrei dos irmãos de Jesus, né? Muitas vezes zombando dele, né? Muitas vezes desacreditando de quem ele era, foram incrédulos e certamente muitas vezes zombaram dele. Ele entende, por exemplo, o que é ser filho mais velho numa família onde não há pai. O pai de Jesus provavelmente morreu muito cedo e Jesus se tornou o arrimo da família, o sustentador da casa. Então ele entende a natureza da família, dos relacionamentos. Então não há nenhum item aqui que de fato Jesus não tenha experimentado na sua própria vida. Ele não conhece essas coisas de ouvir falar ou porque leu em algum lugar, mas ele de fato conhece tudo isso, não é? Ele veio ao mundo e experimentou cada uma dessas situações, tanto físicas, como psicológicas, como espirituais. Ele experimentou tudo que uma pessoa pode experimentar. Então, como Cristo tem tão acurado entendimento da nossa existência? Como é que ele conhece tanto sobre nós? A passagem claramente nos fala com estas palavras: temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus nos entende porque ele entrou em nosso mundo. Por 33 anos, Jesus viveu na terra. É mais provável que tenham sido 36 e não 33. Mas por 33 anos, Jesus viveu na terra, coletando dados sobre a natureza da nossa experiência em viver num mundo caído. Ele foi literalmente tentado de todos os modos, assim como nós. A experiência de Cristo aconteceu durante aqueles anos entre seu nascimento e a cruz, fazendo-se sumo sacerdote que poderia simpatizar-se ou compadecer-se das nossas fraquezas. Porque entrou em nosso mundo, seu entendimento é em primeira mão e completo. Veja por que a palavra diz assim: se achegue com confiança para o trono da graça, a fim de alcançar misericórdia em momento da necessidade. É interessante quando você olha por essa perspectiva de um Deus que se fez homem. E ele se fez homem assumindo uma natureza caída. Ele se fez homem sujeito a tudo que um homem caído em um mundo caído experimenta, só que ele não pecou. Então, eu sempre falo isso aqui: imagine qualquer coisa, qualquer tipo de sofrimento, de experiência ruim que você já passou na sua vida, e Jesus Cristo também passou por ela. Ele não conhece teoricamente, ele experimentou. Imagine quando você vai a Cristo em sua oração para tratar o seu coração com ele, para buscar conforto nele, para buscar misericórdia, você está falando algo para ele que não é novidade.
Não é algo que ele desconhece, não é algo que ele não experimentou, mas ao contrário. Quando você começa a falar, ele sim pode dizer, pode parar que eu já sei o que é isso. E ele sabe mesmo. Ele experimentou mesmo. E ele então sabe como tratar o que você está passando. Ele sabe cuidar de você. Ele vai trazer a resposta certa. É por isso que a misericórdia oportuna, no momento oportuno, para a necessidade oportuna. É maravilhoso esse convite quando nós ouvimos, cheguem com confiança para alguém que vai poder tratar, porque sabe tratar de você. A gente fica doente e a gente começa a perguntar uns aos outros, eu estou precisando de um médico assim, você pode me indicar algum? Aí alguém fala, tem fulano de tal. Você confia nele? Ele pode tratar isso? A Bíblia fala, venha a Cristo com confiança. Ele sabe tratar. E não é porque ele estudou a respeito, é porque ele exatamente experimentou o que é a sua dor. Qualquer que seja ela, qualquer que seja a sua história, qualquer que seja o seu sofrimento, qualquer que seja a sua angústia, seja qual for a sua necessidade, ele sabe o que é ser um ser humano no mundo caído. Ele saberá lidar com você. Isso é maravilhoso, não é? E é maravilhoso saber também, irmãos, que a partir disso o próprio Jesus nos capacita a fazermos isso por outras pessoas. É que ele trata a gente por meio de gente. Imagine um irmão que hoje se apresenta no trono da graça, está lá orando ao Senhor com confiança, pedindo auxílio, misericórdia, assistência para a sua necessidade. E o Senhor Jesus, que sabe exatamente o que ele precisa, convoca você para ajudá-lo. É quando você se torna o instrumento de Cristo para ajudar o irmão que clamou a ele e pediu misericórdia. Assim é a igreja. Enquanto alguns estão orando por misericórdia, Jesus está respondendo, chamando outros para ser o instrumento da misericórdia. É por isso que nós temos que conhecer uns aos outros, assim como Cristo nos conhece profundamente. Semelhantemente a Cristo, queremos entender as pessoas para que possamos servi-las. Diferentemente de Cristo, usualmente não nos movemos fisicamente para as pessoas. Nós queremos ajudar, mas se for fácil, não é? Lá em casa a gente conversa muito sobre essa atitude, que nós temos. A gente quer ser crente, a gente quer ser um cristão mais profundo, mais verdadeiro, mas na maioria das vezes a gente é o cristão que dá para ser. Se der para ser, tudo bem. Se não der, a gente deixa para lá. Eu desejo muito amar a Cristo, se for fácil, mas se tiver muita coisa para fazer, é o que dá para ser. Eu queria muito que, minha família fosse consagrada ao Senhor, mas se der para ser. Então nós sabemos o que temos que fazer. Quem não deseja uma igreja onde nós somos verdadeiros amigos, conselheiros, servos uns dos outros, que não temos vergonha de perguntar e não temos vergonha de responder sobre as nossas vidas? Quem não gostaria de viver numa comunidade assim? Mas isso dá um trabalho. Então nós somos a comunidade que dá para ser. O que dá para fazer a gente faz. Não é? Então nós amamos, nós queremos servir as pessoas, mas temos grande dificuldade de nos movermos na direção delas para ajudá-las, para conhecê-las. Entretanto, nos dedicando em fazer boas perguntas e ouvir com atenção, podemos começar a entender como elas estão respondendo às situações e relacionamentos que vivem diariamente. Nossa esperança é que isto daria mais confiança para nos procurarem, compartilharem mais de suas lutas e encontrarem, através de nós, a ajuda que o Senhor pode lhes dar. Eu espero que nessa primeira parte nós tenhamos primeiro encontrado satisfação e esperança
no fato de que as nossas vidas são muito bem cuidadas por Cristo, que nos conhece perfeitamente, porque experimentou tudo que nós experimentamos. Por outro lado, também gostaria que nós, constrangidos por este amor de Cristo, começássemos a nos incomodar, a pensar a respeito disso. Nós precisamos nos conhecer, se queremos nos servir, se queremos nos ajudar. E para conhecer, nós precisamos nos movimentar em direção uns aos outros, sair para ser, mas a igreja que nós realmente queremos ser. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos dar as mãos e vamos encerrar nossa reunião.